Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. E essa estrada, então, você tem um propósito. Você tem um propósito para chegar naquele lugar. Você tem uma finalidade pelo qual você escolheu sair de um lugar e ir ao outro. Seja por férias, seja por trabalho, seja por uma situação familiar. Você tem um propósito de estar saindo de um lugar de origem e chegar a um lugar de destino. Mas você sabe muito bem aonde você tem que chegar. Só que às vezes, vamos supor, você pega seu carro e começa a viajar. E ali, durante o trajeto, né? Que esse pedaço do meio vamos chamar de trajeto, né? Da tua viagem. Você então tá lá viajando e de repente você tem uma placa, né? Que você deveria, né, fazer uma conversão à esquerda para ir para essa cidade. E essa placa é uma placa que já está muito velha, não teve manutenção naquela estrada. E aquela placa, então, tá meio apagada, aquela placa tá meio torta, virada para o outro lado, e você não reparou que era para ter virado à esquerda. E você permaneceu reto. Então, você mudou o rumo do teu trajeto. Você mudou o rumo da tua trajetória. Então, aquele destino, você não vai mais chegar naquele lugar esperado que você saiu para chegar num determinado destino, você não vai chegar, você vai chegar em outro, porque você errou, você não reparou naquela placa, você não viu que aquela placa estava ali, embora estava apagada ou estragada, mas ela estava e você não reparou. Ou você está lá andando na estrada, por exemplo, e você está sendo guiado, por exemplo, por um GPS, tá? E o GPS, naquele lugar ali, naquele momento, as torres, né, de internet, elas estão extremamente fracas, e o seu 4G, seu 5G não funcionou e você se perdeu. E aí você acabou indo para outro lugar. Era para você ter ido para um lugar, você foi para outro. Porque você não ficou sem rumo, você ficou sem um mapa, você ficou sem guiar pelo GPS. Outras vezes você pode estar viajando, por exemplo, em família, por exemplo, para as férias, e vamos supor que você sai daqui para uma cidade muito longe, que iria demorar tipo 2 horas, 2 horas, 2 dias, iria passar por muitas cidades e era para você simplesmente só pernoitar e continuar a viagem. Mas aí você começa a falar: poxa, mas essa cidade aqui, ela é uma cidade muito turística, eu sempre quis conhecer. E você para ali. Aí você visita aquela cidade, aí você faz compras, aí você passeia, aí daqui a pouco você segue um pouco o carro, a viagem, você encontra outra cidade que você também gostaria de parar, e você para, aí você passeia com a sua família e tal, e daqui a pouco você vai, e daqui a pouco você ou não chega mais ao destino porque mudou completamente a rota, ou você chega extremamente esgotado e cansado, porque você, ao invés de ter feito a viagem em 2 dias, vai acabar fazendo em 4 dias, e aquilo que você deveria desfrutar naquele lugar de destino, você já desfrutou tanto na estrada, viajando, parando, tudo que você ficou desgastado. Então, você compreende que o problema sempre está no meio da sua trajetória? É isso que Jesus está falando. Eu sou o início e o fim. Você tem que entender a sua origem, o seu destino. Sempre a sua origem, o seu destino no reino de Deus é o mesmo. É Jesus. É Ele. Ele tem que ser tudo para você. Mas você faz o quê? Entre a origem e o destino, você desvia. Você muda sua rota, seja por um motivo ou por outro.
Uma vez eu fiz uma viagem super longa de carro para Bahia. E eu fiz isso aí que eu acabei de falar no final. A gente acabou parando em várias cidades interessantes, turísticas. E quando a gente chegou, a gente estava esgotado, cansado. O humor já não era mais o mesmo, sabe? O desfrute naquele lugar já não foi, né? Da mesma maneira. Porque a gente acabou o quê? Se desgastando, cansando. E financeiramente também gastando antes do momento. Então, assim, você tem que entender, né, que existe um meio que você tem que controlar, que você tem que manter para que o seu destino seja o mesmo da sua origem, que é Cristo. Mas o que acontece? As pessoas se desviam no meio do caminho. As pessoas transformam o meio do caminho. As pessoas encontram outros tipos de coisas que acabam mudando ao seu pensamento. Porque ela vai para Cristo, ela sente a presença, ela sente a alegria da salvação, ela aceita Jesus, a alegria da salvação domina ela se entrega a Jesus, ela se rende, ela começa a avançar no reino, ela começa a buscar a crescer em Deus, porque quando você aceita Jesus, você vai entrar numa estrada onde ele vai derramar sobre você o amor dele. E nisso você vai sendo ensinada, nisso você vai sendo transformada, nisso você vai crescendo espiritualmente, né? Só que nesse intervalo, coisas vão começar muitas vezes a vir e que podem te desviar. Pode mudar o rumo da sua trajetória, começam a te influenciar. Você pode ser influenciado por cobiças dos olhos, né? Você pode ser influenciado por uma mente que ainda muitas vezes ela no comecinho dela não foi transformada, então aí você fica confuso, né? Você acaba sendo facilmente influenciado a pensamentos que não são do reino de Deus, pessoas que vêm e falam para você não é bem assim, e você fala, é verdade, acho que não é mesmo bem assim, por ostentações da vida, né? Por influenciadores e dominadores deste século que vêm e dominam, mudam, influenciam você para um caminho errado. E isso tudo vem vindo. Ao mesmo tempo que você conheceu Jesus, você entra nessa trajetória linda e maravilhosa do amor de Deus, do cuidado de Deus, da presença de Deus sobre a tua vida, mas também ao mesmo tempo as coisas vão vir para tentar barrar aquilo, vão vir para tentar barrar aquela trajetória, para você não chegar ao fim de tudo com Cristo. A chegar no fim da mesma maneira que você iniciou, com Cristo. O início e o fim. Pessoas vão tentar tirar você deste lugar. Aí, aquela pergunta, mas por quê? Por que acontece? Porque, na verdade, isso está dentro de você. Isso não foi algo que veio externamente e te dominou do nada. Na verdade, essas ostentações da vida, na verdade, essas cobiças, essas facilidades para serem influenciar a sua vida, elas estão dentro de você. Porque quando você aceitou Jesus, o pecado que havia dentro de você, lá do Éden, ele fica aprisionado na sua carne. À medida que você tem comunhão com o Senhor, quanto mais você tem comunhão com o Espírito Santo, quanto mais você se rende ao Espírito Santo, quanto mais você tem intimidade com o Espírito Santo, quanto mais você tem intimidade com a palavra de Deus, aqueles pecados, eles vão, pouco a pouco, perdendo o poder. Pouco a pouco, você vai ficando espiritualmente mais forte e a sua alma, que deseja essas coisas,
ela vai ficando fraca. E mais, se você não alimenta o seu espírito, não lê a Bíblia, não tem comunhão com o Espírito Santo, aquilo que está aprisionado na tua carne vai se manifestar. E durante a caminhada, se você não alimentar uma comunhão, não alimentar uma presença do Espírito Santo, leitura da Bíblia e oração, você vai ser influenciado por aquilo que já está dentro de você. Por aquilo que, na verdade, não saiu. Você era aquela pessoa, só que quando você aceitou Jesus, a alegria da salvação, a unção do Espírito Santo, tudo aquilo tudo fica aprisionado na sua carne e parece que você, né? Parece não, você sofre uma libertação. Só que a libertação poderosa e completa, ela vai vindo de glória em glória à medida que você tem comunhão com Ele.